De volta, meus amigos, agora nós vamos falar da notificação do reclamado e aqui existem alguns detalhes que você tem que tomar bastante cuidado para não prejudicar o seu cliente. Vou só dar um exemplo aqui, pouco tempo atrás, um amigo meu que advoga na Trabalhista, ele me ligou para fazer uma pergunta. Bruno, uma empresa foi notificada, a empresa que me contratou agora, que me procurou agora, ela foi notificada para comparecer a uma audiência lá numa reclamação trabalhista, só que na notificação tinha um prazo de 10 dias para apresentação de defesa e ela não apresentou defesa. E aí? O que pode acontecer? A gente começa a conversar. E aí é o que eu vou explicar para vocês aqui, ó. Num primeiro momento, tá errado? Tá. Porque a CLT não fala em prazo de tantos dias para apresentação de defesa. A defesa está atrelado ao dia da audiência. Antes da audiência, você protocola pelo sistema informatizado a contestação, a reconvenção dentro da contestação, o que for. Está lá no artigo 847 da CLT. Tá, o juiz ele não poderia criar esse tipo de prazo. Tá, criou, a empresa não apresentou a defesa, há uma forte chance aqui de ser declarada rével. Provavelmente, o que vai acontecer? Você vai comparecer àquela audiência, vai sustentar na sua defesa a nulidade daquela determinação, alegando que não pode ser considerado rével porque aquela determinação é ilegal. Nas razões finais você vai ratificar essa informação, provavelmente o juiz vai condenar a empresa decretando revelia, você vai ter que interpor recurso ordinário e ficar brigando nos tribunais. Há grande chance de você conseguir reverter? Mas olha o desgaste todo aqui. Tudo isso, sabe por quê? Porque na época, o antigo advogado, a própria empresa, eles não leram a notificação com atenção, como você tem que ler. Simplesmente pegaram a notificação, a audiência no dia tal, a audiência daqui a 3, 4 meses, beleza, depois eu passo para o advogado. Não leram que na notificação havia esse prazo de 10 dias de defesa. Mas esse prazo é ilegal. Beleza, você não vai ficar discutindo no primeiro momento. Se você tem como apresentar a defesa em 10 dias, apresente. Agora que não houve a apresentação, que você tem que tentar reverter. Era muito mais fácil, muito mais seguro para o seu cliente apresentar em 10 dias, controverter os fatos e evitar a revelia com a sua presunção de veracidade? Claro que sim. Então, o erro aqui foi não ter lido a notificação. Ter acreditado que o juiz ele seguiria o procedimento normal. Bruno, mas ele deveria seguir o procedimento normal, concordo com você. Só que, além do procedimento normal, nós sempre temos aqueles procedimentos que são criados pelo juiz, que saem da cabeça dele. Não, eu quero assim, eu prefiro assim, eu acho que assim é melhor e ponto. Você, como advogado, tem que tentar evitar prejuízos para o seu cliente. Como que você vai evitar, nesta situação, prejuízos ao seu cliente? Apresentando a defesa no prazo que foi definido pelo magistrado. Depois você discute, se for o caso, eventual nulidade. Mas evite a revelia e a presunção de veracidade, ok? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses procedimentos alternativos que são criados pelos juízes do trabalho. Vamos ver isso a partir de agora. Olha aqui, ó, notificação para audiência trabalhista. Vamos ver o que você tem que analisar, tem que ver com cuidado aqui nesta notificação. Então, qual que é o procedimento padrão? Apresentada a petição inicial, vai ser designada a audiência, nós teremos a expedição
da notificação para comparecer àquela audiência. Isso é o normal. Isso é o que consta no artigo 841 da CLT. Vamos colocar aqui para embasar a nossa afirmação. O 841 da CLT diz que a notificação vai ser para comparecer à audiência e no processo do trabalho a audiência ela é una. E além disso, o que acontece? O 847 da CLT, que foi alterado pela reforma trabalhista, diz que a defesa vai ser protocolada pelo sistema informatizado e pela resolução que se aplica, a gente sabe que ele deve ser, a petição tem que ser protocolada antes do início da audiência. Geralmente, o advogado, para não ter nenhum problema, ele protocola até um dia antes da audiência. O máximo, né? Se a audiência é amanhã, eu vou protocolar a petição de defesa hoje, para não correr nenhum risco. Isso é o procedimento normal. Só que eu coloquei para vocês aqui que na qualidade de advogados, vocês devem, caiu a caneta aqui, já vou pegar, vocês devem aqui verificar na notificação se, primeiro ponto, ó, vamos verificar, já peguei a caneta de volta que tinha caído, vamos verificar primeiro se a audiência vai ser una mesmo. Então, primeiro ponto, vamos verificar se a audiência ela é una mesmo. Porque existem juízes que preferem o fracionamento. Isso é importante para saber se você precisa, naquele primeiro momento, gastar uma energia em relação à produção de provas, em relação a testemunhas ou não. Se você tem que levar as testemunhas, se você tem que conversar ou não com elas agora, para se preparar para a audiência. Coloquei ali um fracionamento por iniciativa do juiz, porque alguns juízes do trabalho preferem fracionar. O que significaria fracionar aqui? Pode ser que na notificação esteja descrito que a audiência será exclusivamente de conciliação. Existem juízes que marcam pauta de audiência só para conciliação. E aí marcam 30 audiências num dia. É feito o pregão da nossa audiência. A gente senta, tem acordo? Não. Então vamos marcar a audiência de instrução para o dia tal. Todo mundo sai, intimado, ponto. Quem não está acostumado, olha, não, senhor, mas já? Tem acordo? Não, não tem acordo. Nenhuma possibilidade de acordo. Então vai ser marcada, designada a audiência de instrução para o dia tal, todo mundo já sai intimado hoje mesmo. Então você vai ver se a audiência vai ser só de conciliação ou se vai ser audiência de conciliação, instrução e até mesmo de julgamento. Se não falar nada, nós vamos presumir por segurança que a audiência vai ser una. Então, se a audiência vai ser daqui a tantos dias, daqui a 2, 3 meses, o que eu vou fazer? Quando estiver chegando um pouquinho mais próximo, eu vou entrar em contato para ver quem são as testemunhas, vou conversar com as testemunhas. É importante nós conversarmos com a testemunha antes de redigirmos a defesa, porque as testemunhas vão trazer detalhes que talvez a parte não tenha narrado para a gente, a empresa não tenha narrado, o preposto não tenha narrado, e as testemunhas vão trazer para a gente, ou então, se eu estou na qualidade de advogado do reclamante, vou conversar com as testemunhas antes, para saber quais são os detalhes que elas sabem, para elaborar as perguntas que eu vou realizar na audiência. Então, por isso que é importante verificar na notificação se a audiência vai ser una, se ela vai conter a instrução ou se ela será simplesmente de tentativa de conciliação. Olhar, como eu já falei para vocês, como eu comecei falando, olhar na notificação se existe algum prazo para apresentação de defesa. O exemplo que esse amigo me trouxe, você tinha
um prazo de 10 dias. A defesa deverá ser apresentada no prazo de 10 dias. Então observe isso. Se tiver, você sabe que isso não está previsto em lei, só que não adianta, num primeiro momento, criar confusão, querer demonstrar ilegalidade. Não, isso só vale a pena se eventualmente há uma perda desse prazo. Então, eu tenho prazo lá de 10 dias, 15 dias, 20 dias, o prazo que for, apresente a sua defesa. Agora, não tem prazo nenhum, você, advogado do reclamado, vai aqui seguir a regra geral. Se você for apresentar defesa escrita, como eu presumo que você vá, você tem até a audiência. Então você vai apresentar até a audiência a sua defesa escrita pelo PJE. Se você não tiver condições de apresentar a defesa escrita, você pode apresentar a defesa oral. Colocaria 99,99% de chance de ser uma defesa escrita e 0,001% de chance de ser uma defesa oral. Só que vamos lá, pode ser que a defesa oral salve a sua pele? Pode. Então você tem que usar essa possibilidade a seu favor. Imagina o seguinte, você sabe que tem que protocolar a petição até antes da audiência. A petição de defesa, de contestação, tem que ser protocolada pelo sistema antes da audiência. E antes da audiência, você mandando, não consegue, dá problema, o computador queima, sua defesa está lá dentro, você não consegue ali resolver o problema. Putz, não consegui protocolar a defesa, a audiência amanhã, e aí, o que eu vou fazer? Ó, você tem os documentos? Tem. Você fez a defesa, você tem mais ou menos a sua defesa, ou toda a sua defesa na cabeça, você vai começar a rascunhar aquela defesa, ou vai escrevê-la de forma resumida novamente, vai juntar os seus documentos, vai colocar embaixo do braço e vai para a audiência. O seu cliente não vai ficar sem defesa, ele não pode ficar sem defesa. Vou levar para a audiência, na hora que o magistrado falar sobre a defesa, o que você vai dizer para a raiva dele, para a raiva de todo mundo, que você vai fazer defesa verbal. Você tem até 20 minutos, é direito seu, o juiz não pode indeferir. Se ele indeferir, você vai apresentar os protestos e depois vai alegar as nulidades. Então veja, ó, eu vou apresentar a defesa oral. Vai lendo ali o seu resumo, você vai apresentar, vai juntar os documentos e ponto. Pelo menos o seu cliente não vai ser considerado rével. Pelo menos a gente não vai ter aquela presunção de veracidade que iria prejudicá-lo. É assim que vai funcionar. Ah, ninguém usa defesa oral no processo do trabalho. Eu espero que você nunca precise utilizar, mas seria um caso desse? Seria. Numa emergência dessa, não vai adiantar nada você infartar, você tem um AVC de estresse, não vai adiantar nada peticionar para o juiz falando que o seu computador queimou, que a internet não funcionou, não vai adiantar nada, é um ônus seu, é problema seu. Então, como resolver aqui? Defesa oral. Vai ter os mesmos efeitos de controverter os fatos, de tornar os fatos controvertidos, a mesma coisa. Ah, pô, mas eu não falo muito bem, meu amigo, não interessa. Ah, eu vou ficar nervoso, não vai ser uma defesa tão boa quanto a escrita, não interessa. O ideal, a ideia aqui é controverter fatos, ok? Então, muito cuidado com isso daqui. Depois, você vai observar se a notificação fala alguma coisa sobre testemunhas. Tem juiz do trabalho que coloca na notificação que você tem tantos dias para arrolar as testemunhas. Mas a CLT não fala isso, não fala, mas o juiz determinou e para não gerar prejuízo ao seu cliente, você vai arrolar as testemunhas, vai peticionar dizendo as minhas testemunhas são A, B e C, qualificação delas, endereço delas completo.
Então veja se na notificação nós temos aqui essa necessidade de arrolar testemunhas. Em regra, não há rol de testemunhas. O artigo 825 da CLT diz que as testemunhas vão comparecer independentemente de notificação. Então, em regra, não existe este rol, mas o juiz determinou. Se você não junta este rol e leva as testemunhas na audiência, pode ser que o juiz indefira. Não, doutor, elas não foram arroladas anteriormente. E aí você vai ter que protestar, trazer essa renovação em contrarrazões para ter mais segurança. Pode ser que o seu cliente seja prejudicado, você tem que interpor recurso, dependendo da parte, até realizar depósito recursal. Então, o ideal é arrolar. Vamos seguir aquele prazo ali, ok? Então, esse é um ponto importante para a gente. No próximo vídeo, eu volto aqui com 2 mapas mentais para vocês explicadinhos sobre todo esse procedimento. Um abração.